começar o vídeo de hoje, primeiro agradecendo a todo mundo que assistiu o Quintou da semana passada, os feedbacks super positivos que eu tive. Fico muito feliz que vocês tirem aí um tempinho da vida corrida e me deem essa ajuda e esse apoio. E principalmente que o assunto realmente faça sentido e que motive vocês que estão assistindo. Então, hoje a gente tem um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar. Normalmente, eu sempre falo um pouquinho das minhas experiências, da minha vida. Isso também está relacionado, mas de uma maneira um pouquinho mais recente. Vamos colocar dessa forma. Ainda não tenho minhas conclusões. Então, eu resolvi trazer esse assunto justamente porque é um assunto que está rolando aí como uma tendência das últimas notícias do momento e quero compartilhar com vocês. Por isso que o nome do quadro de hoje é Amor Próprio e Sua Propriedade. Então vamos falar um pouquinho disso, falar um pouquinho de amor, que é um sentimento que a gente entende como uma coisa linda, né? Uma coisa rara, rica, de grande prosperidade, de grande fartura, de grande alegria. E hoje a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Vamos colocar primeiro a questão do amor, né? Quando a gente fala de amor, sobre algo que a gente ama, sobre algo que a gente quer proteger, a gente quer ter do lado, é muito complexo, né? Porque amar alguém, alguma coisa, o outro, existem tantas formas de amar. E é muito doido isso, porque às vezes a gente confunde amor com paixão, com carência, e são tantos sentimentos assim aflorados dentro do ser humano que a gente fica meio sem saber qual caminho seguir, qual a melhor alternativa. E eu fiquei refletindo muito isso, né? O isolamento ele trouxe isso, essas reflexões constantes que a gente se faz, justamente porque restringiu o nosso contato com outras pessoas. Então, automaticamente, a gente teve realmente que se conhecer um pouco mais, se dedicar, se amar, se olhar e se valorizar, né? E eu confesso que eu passei por essa mesma situação, né? Eu moro sozinha, junto com a minha filha e o meu cachorro. Então, eu não namoro, não tenho um relacionamento. E isso me fez refletir sobre como eu estava agindo e se eu realmente queria, se era realmente o momento, né, de me relacionar com alguém, se eu estava preparada, se eu tinha o tal do amor próprio, digamos assim. E aí, por que eu brinquei? Eu fiz esse trocadilho, amor próprio e sua propriedade. Quando a gente fala de apropriar-se de algo, tecnicamente já deveria deixar de ser relacionado a algum sentimento. Né? E quando a gente se olha, e a gente se olha no espelho e se vê nessa condição de obrigação de amar a si, de, né, nos amarmos, é muito doido isso, porque você fica pensando, gente, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito sincerona, né? Quem são os meus amigos sabem que é assim. Eu sempre fui uma pessoa completamente sem autoestima. Então, as pessoas vinham me falar, nossa, como você é bonita, eu falava, você acha? Obrigada. Não era uma coisa assim que eu me sentia na necessidade de realmente ter esse reconhecimento para viver feliz. Existiam muitas outras coisas relacionadas, não somente à beleza, que faziam muito mais efeito no meu íntimo, no meu interior. E aí eu comecei a refletir sobre isso nesses tempos agora de pandemia, sobre a relação do amor próprio com o amor que eu realmente quero para minha vida. E eu me coloquei numa condição assim muito maluca, né? A gente vê aí tanta publicidade sobre isso, sobre amor próprio, sobre a relação com o eu, sobre o conhecimento lato de quem você é, e você se aceitar, e ser aquilo, e ter aquela força e tudo mais. Quando na verdade isso é muito vazio, é muito frágil. O amor por si só, como sentimento, é
algo intocável, é algo transcendente. E amar a si mesmo está muito além de características físicas, ou da personalidade, ou da imagem que você quer transmitir para as outras pessoas, e da imagem que as pessoas acabam tendo de você, porque aí é uma comunicação, né? Você passa uma comunicação para a pessoa, e a pessoa, através das experiências dela, toma aquilo e realmente sente da maneira como ela conhece. Né? Tem um rapaz que eu sigo, que ele fala muito isso, não é a maneira que você se comunica que tem que estar correta. A maneira como você se comunica tem que chegar na pessoa que está escutando da maneira como você gostaria que ela escutasse. Então é muito mais complexo. Mas voltando ao amor próprio, eu me coloquei nessa condição de reparar isso. Né? Eu tô há um tempo solteira já. Não acho que isso seja uma lástima, pelo contrário, eu acho que muitas das coisas que eu tenho conquistado, principalmente meu espaço profissional, que é uma coisa que eu sempre quis na minha vida, tem sido graças a isso. Eu tenho tido muito tempo pra mim, é aquela coisa assim, quando eu tinha um relacionamento, os meus relacionamentos anteriores, era tudo muito condicionado a tentar agradar. Então, uma das coisas que eu vejo como característica assim, de amar a si mesmo é você tentar se agradar. E aí, não é tentar se agradar por obrigação, porque quando a gente tenta agradar outra pessoa, a gente tenta se agradar por obrigação. Então, você vai fazer, sei lá, você tá super cansada, você trabalhou o dia inteiro e você vai fazer o jantar. É aquele dia assim que você fala, putz, eu não queria fazer nada, eu queria chegar na minha casa, tomar um banho e dormir. Mas aí você lembra, eu tenho que fazer o jantar. Isso é uma coisa que você acaba se obrigando a fazer, né? Mas não necessariamente que você não goste de fazer aquilo. Então, é muito complexo falar sobre isso. Eu gostaria muito que vocês deixassem aí vários comentários aí pra gente poder ter um pouco mais de assunto pra finalizar isso, pra vocês me fazerem compreender também. Porque eu fiquei meio encanada com isso, esse lance de amor próprio, essa coisa de querer provar que você se ama e ao mesmo tempo você modificar tudo aquilo que você é como pessoa física, como personalidade, como imagem, para poder agradar as pessoas. Então, o que de fato é o amor próprio consciente, com propriedade, com de fato saber que realmente aquilo que você está fazendo é para se auto-preencher. Você não está preocupado com o que as pessoas vão pensar e dizer. E aí, quando eu falo isso, você não está preocupado com o que as pessoas vão pensar e dizer, não é se demonstrar rebelde dizendo eu não me importo e por dentro se corroer com aquilo. Porque eu já fui esse modelo de pessoa. Eu não importo o que vocês estão falando do meu cabelo. E sair com o cabelo todo bagunçado na rua, assim, tipo, minha adolescência, bem black mesmo, bem cheio. Porque eu queria que as pessoas entendessem que eu não estava nem aí pra elas. Mas no fundo, eu sentia a dor que elas me causavam. Então, assim, isso pra mim, em relação ao amor, é muito complexo. Por mais que as pessoas digam, você não vai conseguir amar outra pessoa se você não se amar. Eu acho que o primeiro passo pra tudo antes de toda essa história de amor próprio, amor pro outro, amor não sei o quê, é o conhecimento. Quando você gosta muito de uma coisa, o que você faz? Dá um Google. Procura sobre essa coisa e de fato conhece dessa coisa, dessa pessoa, desse objeto, enfim. Você conhece. E aí você começa a se apaixonar mais ainda, porque você começa a perceber e se identificar com algumas coisas que fazem sentido para você. Então, esse meu momento de isolamento foi um momento de conhecimento. Não só dos processos da faculdade que eu tive diversos, mas um momento de me olhar no espelho e falar assim, cara, eu preciso mesmo disso? Nossa, o que eu realmente gosto de fazer? O que eu realmente quero fazer? O que realmente me faz feliz? Eu estou fazendo isso por mim
ou estou fazendo isso para que alguém veja o quanto é bacana fazer? Então, e aí vem uma coisa muito doida, porque eu fiquei um tempo sem gravar os vídeos, e no começo, bem nos meus primeiros, eu ficava com muita vergonha, porque eu ficava pensando, cara, o que as pessoas vão achar, né? Ai, ela tá se achando, colocando videozinho na internet, não sei o quê. Depois, no segundo momento, quando eu comecei a gostar de fazer os vídeos, eu ficava pensando, nossa, mas será que o vídeo tá bom? Nossa, mas será que essa luz tá boa? E aí, nessa minha pausa, eu pude perceber o quanto eu senti falta de fazer os vídeos. Mas não porque na esperança de quantas pessoas iam assistir, ou se ia viralizar ou não, se tava bom ou não, mas porque eu tava fazendo uma coisa que eu gostava. Porque eu gosto de compartilhar assuntos, porque eu gosto de estudar alguns assuntos para vir aqui e falar com vocês. E também porque quando vocês têm alguma reação positiva, eu fico muito feliz, porque eu sei que de alguma maneira eu estou seguindo o meu propósito, que é realmente ajudar pessoas com a minha retórica. Que é uma coisa que eu levo de uma professora minha que falou uma vez, que eu tinha o dom de falar. Né? Então, quando você tem o dom de se expressar de uma maneira que realmente chega e faz sentido para outra pessoa, é porque você tem um propósito em relação a isso. E hoje eu vejo que eu estou alinhada com o meu propósito e com a necessidade de me fazer feliz. Então, se está sendo bom, obviamente que a gente vai sempre ser criticado, e isso não importa, não deve importar. Porque o mais importante é você saber que você se dedicou para alguma coisa e aquilo fez sentido para você. Então hoje eu convido vocês, no Quintou de hoje eu quero deixar esse recadinho para vocês. A gente vai continuar esse assunto um pouco mais detalhadamente. Eu vou pesquisar um pouquinho mais para falar com vocês, mas eu gostaria de deixar esse recado. Se conheça. Antes de qualquer coisa, antes de dizer eu me amo, vamos nos conhecer. Vamos pensar em cada detalhe que a gente pode realmente se aprofundar dentro do que a gente é e conhecer. Para que um dia, quando a gente já estiver mais evoluído, e isso eu falo para mim também, a gente possa dizer com todas as letras: eu me amo, eu sou foda. É isso, Quintou de hoje. Até a próxima.